Olhe para qualquer retrato real. Você vê linhagens divinas, genética perfeita, governantes escolhidos pelo próprio Deus. Essas pessoas tinham tudo, poder, riqueza, o melhor que a vida poderia oferecer. Mas você está olhando para uma mentira. A família real mais poderosa da Europa não caiu em desgraça. Eles se destruíram de dentro para fora. Sua linhagem pura ficou tão contaminada que seu último rei não conseguia fechar a boca, mastigar comida ou produzir um herdeiro. Sua própria mãe recuou horrorizada quando ele nasceu. Mas antes que Carlos II da Espanha se tornasse uma impossibilidade médica, antes que sua mandíbula protrusa o fizesse babar constantemente, antes que seu corpo falhasse em todas as funções básicas, ele era o herdeiro do maior império da Terra. Este é um dos poucos casos documentados na história em que podemos ver exatamente o que acontece quando os humanos forçam a genética além do limite. Cientistas modernos que analisaram seu DNA encontraram algo que não deveria ser possível. Ele era mais consanguíneo do que se seus pais fossem irmãos. O que você está prestes a ver é trágico e aterrorizante. É e a história de como a dinastia mais poderosa do mundo transformou seus próprios corpos em um pesadelo biológico. Permita-me levá-lo de volta a 6 de novembro de 1661 para uma câmara mal iluminada no Palácio Real de Madrid. As parteiras acabaram de entregar o herdeiro do trono espanhol e algo está terrivelmente errado. A cabeça do bebê é grotescamente grande, sua respiração é difícil. Mas aqui está o que os livros de história não contam. A própria mãe de Carlos, sua rainha Mariana, supostamente estremeceu ao vê-lo e recusou-se a amamentar seu próprio filho. Isso não era crueldade materna. Era um horror instintivo. Veja, a rainha Mariana não era apenas a mãe de Carlos. Ela também era sua prima e tia. Como isso é possível? Porque seu pai, Filipe IV, casou-se com sua própria sobrinha. Se você está tentando montar essa árvore genealógica na sua cabeça, agora não se preocupe. Não é uma árvore, é um círculo. Mas para entender como chegamos a esse momento, para entender como um bebê poderia nascer tão geneticamente comprometido que sua própria mãe recuou, precisamos voltar ainda mais. Bem antes, quando a dinastia dos Habsburgo descobriu a magia sombria de manter o poder na família. Literalmente, os Habsburgo tinham um ditado: deixe que outros façam a guerra. Você feliz Áustria case. Parece romântico até você perceber que eles queriam dizer casar entre si. Por quase 200 anos, o ramo espanhol da família Habsburgo vinha casando primos tios com sobrinhas e, em alguns casos, primos duplos, unindo-se em matrimônio. Eles chamavam isso de manter a pureza do sangue. Os cientistas agora chamam isso de suicídio genético. Aqui está um número que vai explodir sua mente: mais de 80% dos casamentos dos Habsburgo. Espanhóis eram entre parentes próximos, não primos distantes que você encontra em uma reunião de família. Estamos falando de pessoas que compartilhavam avós ou, em alguns casos, pais. Quando Carlos II nasceu, todos os seus 8 bisavós descendiam do mesmo casal Filipe I e Joana de Castela. Todos eles. A análise genética moderna calculou o coeficiente de consanguinidade de Carlos. Esse é o percentual de seus genes que eram cópias idênticas de ancestrais comuns, em 0,2, 1,5 e 4. Para colocar em perspectiva, filhos de incesto entre irmãos têm um coeficiente de consanguinidade de 0,25. Carlos II era mais consanguíneo do que um filho de irmãos, mas números não capturam o custo humano. Deixe-me pintar um quadro do que isso significava para uma criança viva e respirando. O bebê Carlos não conseguia mamar adequadamente. Sua boca já mostrava sinais de deformidade. Os ossos de seu crânio
não haviam se fundido corretamente, deixando sua cabeça disforme e inchada. Os médicos da corte notaram que ele tinha uma sucção fraca e lutava para se alimentar. Em uma era antes da fórmula, isso era uma ameaça à vida. As amas de leite contratadas para alimentá-lo relataram algo perturbador. O bebê raramente chorava, não porque estava contente, mas porque parecia não ter energia. Ele ficava ali, pálido e imóvel, sua cabeça grande demais, pendendo para um lado, sua respiração rasa e rouca. Os médicos, os melhores da Espanha, estavam perplexos. Eles nunca tinham visto um bebê tão fundamentalmente quebrado. À medida que os meses se tornaram anos, a verdadeira extensão da condição de Carlos começou a se revelar. E é aqui que a história fica verdadeiramente perturbadora. Aos 4 anos de idade, Carlos ainda não conseguia andar. Não era que não quisesse, ele não podia. Suas pernas eram finas como gravetos, curvadas pelo raquitismo, incapazes de suportar até mesmo seu pequeno peso corporal. Servos o carregavam para todos os lugares, em cadeiras especialmente projetadas. O futuro rei da Espanha tinha que ser carregado como um bebê, mas, espere, fica pior. Aos 4 anos, Carlos também não conseguia falar. Nem uma única palavra. Sua língua, já mostrando sinais de crescimento anormal, enchia sua boca. Sua mandíbula, aquela infame mandíbula dos Habsburgo, já estava protuberante. Quando ele finalmente falou suas primeiras palavras, algum tempo depois de seu 4º aniversário, elas eram arrastadas úmidas incompreensíveis. Os cronistas da corte delicadamente notaram que a fala de Sua Majestade exigia interpretação. Deixe-me descrever o que eles queriam dizer com isso. A língua de Carlos era tão grande que constantemente saía de sua boca. Sua mandíbula inferior se projetava tão severamente que seus lábios não podiam fechar. Isso significava que, quando ele tentava falar, a saliva escorria de sua boca. Os assistentes reais estavam prontos com panos de seda para constantemente limpar o baba do queixo do menino que seria rei, a mandíbula dos Habsburgo. Se você nunca a viu, imagine um crânio humano normal. Agora pegue a mandíbula inferior e puxe-a para frente vários centímetros. Agora imagine que a mandíbula superior não cresceu para acompanhar. O resultado, uma boca que nunca pode fechar completamente, dentes que nunca se encontram, uma língua sem lugar para descansar adequadamente. Nos retratos, os artistas tentavam minimizá-la, pintando Carlos com a boca ligeiramente aberta, como se estivesse no meio de uma palavra. Na realidade, sua boca estava sempre aberta, porque não podia fechar fisicamente. Embaixadores estrangeiros que encontravam o jovem príncipe pela primeira vez, muitas vezes lutavam para manter a compostura. As cartas privadas de um diplomata francês descreveram o choque. A aparência do príncipe desafia a descrição. Sua mandíbula se projeta tanto que ele parece ter 2 rostos, um empilhado na frente do outro. Quando ele tenta comer, a comida cai de sua boca. Quando fala, é preciso se afastar para evitar o spray. E comer. Meu Deus, comer! Carlos não conseguia mastigar. Pense nisso por um momento. Cada refeição, todos os dias, por toda a sua vida. Carlos II tinha que engolir a comida inteira como um pelicano. Seus dentes superiores e inferiores eram separados por uma lacuna tão grande que nunca se encontravam. As refeições, na corte, tornaram-se um exercício de culinária criativa. As carnes tinham que ser cortadas em pedaços minúsculos. Os vegetais eram triturados. O pão era embebido em vinho até dissolver. O embaixador inglês, Alexander Stanhope, escreveu uma das descrições mais viscerais. Sua Majestade Católica engole tudo o que come inteiro, pois sua mandíbula inferior se projeta tanto que suas 2 fileiras de dentes não conseguem se encontrar. Para compensar isso,
Ele tem um estômago prodigioso e engole um cordeiro inteiro em 2 refeições. Mas a deformidade física era apenas o começo. À medida que Carlos crescia, ou melhor, não conseguia crescer adequadamente, outros problemas surgiram. Ele sofria de doenças constantes. Sarampo quase o matou aos 6 anos. Depois veio a varicela, que o deixou coberto de cicatrizes, seguida por rubéola e depois varíola. Cada doença que varria o palácio encontrava em Carlos um hospedeiro ansioso. Seu sistema imunológico comprometido oferecia pouca resistência. A varíola foi particularmente cruel. Ela o atingiu aos 9 anos, e por semanas ele ficou entre a vida e a morte. Seu rosto, já distorcido, tornou-se um campo de batalha, de pústulas e lesões. Quando finalmente se recuperou, as cicatrizes se juntaram ao catálogo de suas desfigurações, mas a doença deixou algo mais uma complicação que o assombraria para sempre. Os médicos notaram fluido se acumulando em seu crânio. Sua cabeça, já grande, começou a inchar ainda mais. Hoje chamamos isso de hidrocefalia água no cérebro. No século XVII, chamavam isso de outra maldição sobre o príncipe. A pressão causava dores de cabeça, cegantes problemas de visão e, possivelmente, contribuía para as convulsões que o atormentariam em seus últimos anos. Aos 10 anos, a educação de Carlos era uma fonte de escândalo no palácio. Não porque ele era rebelde ou preguiçoso, mas porque ele simplesmente não conseguia aprender. Os tutores relatavam que as lições tinham que ser repetidas dezenas de vezes. Matemática básica estava além dele. Latim, a língua da realeza e da diplomacia, poderia muito bem ser egípcio antigo. Sua caligrafia, nas raras ocasiões em que tentava, parecia os rabiscos de uma criança muito mais nova. As notas privadas de um tutor, descobertas séculos depois, pintam um quadro comovente. Sua Majestade tenta com grande esforço, mas não retém nada. Eu explico um conceito, e no dia seguinte, é como se ele nunca o tivesse ouvido. Sua atenção divaga. Às vezes, ele fica olhando para o nada por longos períodos. Quando perguntado o que está pensando, ele não consegue dizer. Mas aqui, a história toma um rumo ainda mais sombrio. Ao entrar na puberdade, ou o que deveria ter sido a puberdade, o corpo de Carlos o traiu de novas maneiras. Ele cresceu mais mal. Enquanto outros adolescentes reais cresciam em altura, Carlos permaneceu atrofiado. Sua voz, em vez de engrossar, permaneceu aguda e fina, pelos corporais quase nenhum. As características que marcavam um menino, se tornando homem, simplesmente não aconteciam. Os médicos da corte foram consultados em conferências secretas. Eles discutiram o que observaram, mas não ousaram registrar oficialmente. O príncipe não mostrava interesse em mulheres, nem em homens, aliás. Ele parecia existir em um estado estranho infantil, nem menino, nem homem, mas algo entre os dois. Isso aterrorizava a corte, porque Carlos tinha um dever, acima de todos os outros, produzir um herdeiro. Todo o Império Espanhol, que se estendia da Europa às Américas e às Filipinas, precisava que a linhagem real continuasse. Mas, como um homem que não conseguia deixar crescer uma barba, poderia gerar filhos. Aos 18 anos, eles decidiram descobrir. Carlos foi casado com Maria Luísa de Orleans, uma princesa francesa de 17 anos, que, segundo todos os relatos, era bela, inteligente e saudável. O contraste entre noiva e noivo chocou os convidados do casamento. Ela era radiante, ele era assustador. Ela caminhava graciosamente pelo corredor. Ele arrastava os pés, apoiado por assistentes. Quando chegou a hora do beijo, observadores notaram que Maria Luísa teve que se preparar visivelmente antes de se inclinar. A noite de núpcias foi um desastre.
Não o tipo de desastre que rende histórias engraçadas depois, mas o tipo que determina o destino de impérios. Carlos ficou claro, era completamente incapaz de consumar o casamento. Não era relutante, era incapaz. Seu corpo simplesmente não funcionava como o de um homem deveria. Maria Luísa, criada na sofisticada corte francesa, tentou de tudo. Ela foi paciente. Ela foi gentil. Segundo fofocas do palácio, ela até tentou instruir seu marido nos básicos das relações conjugais. Nada funcionou. Anos se passaram. Nenhuma gravidez. A rainha passou por exames humilhantes para determinar se ela era o problema. Os médicos declararam que ela era perfeitamente fértil. O problema todos sabiam, mas ninguém dizia oficialmente era o rei. A pressão era esmagadora. Tanto Carlos quanto Maria Luísa foram submetidos a tratamentos de fertilidade cada vez mais desesperados. Ela foi forçada a beber misturas nojentas de ervas e órgãos de animais. Ele foi obrigado a consumir poções que incluíam pérolas moídas e sangue de touro. Em certo momento, a corte trouxe um especialista, que prescreveu comer o pênis seco de um cervo. Nada funcionou, porque nada poderia funcionar. O sistema reprodutivo de Carlos era tão mal formado quanto o resto dele. Mas espere, a história fica ainda mais bizarra. A mãe de Carlos, desesperada por um neto para continuar a linhagem dos Habsburgo, consultou místicos e homens santos. Um sugeriu que Carlos estava amaldiçoado e que dormir ao lado de relíquias sagradas poderia quebrar o feitiço. Quando isso falhou, ela escalou para algo que ainda choca os historiadores. Ela fez seu filho dormir ao lado de cadáveres. Sim, você ouviu direito. A rainha-mãe arranjou para que Carlos passasse noites deitado ao lado de corpos exumados de santos e reis anteriores, incluindo seu próprio pai. A teoria era que a essência sagrada dos mortos, de alguma forma, curaria sua impotência. Imagine a cena, o rei da Espanha babando e mal-formado deitado ao lado de cadáveres em decomposição, na esperança de ganhar a capacidade de gerar um filho. 10 anos de casamento, 10 anos de tentativas fracassadas, 10 anos de humilhação. Então, Maria Luísa morreu repentinamente aos 26 anos. A causa oficial foi listada como apendicite, mas rumores circularam. Ela foi envenenada. O peso de sua situação a levou ao suicídio. Nunca saberemos. O que sabemos é que Carlos ficou genuinamente devastado. Apesar de tudo, ele havia crescido para amar sua esposa, talvez a única pessoa que lhe mostrou verdadeira bondade. Em poucos meses, a pressão para se casar novamente começou. O conselho selecionou Maria Ana de Neuburgo, uma princesa alemã de uma família notoriamente fértil. Seus pais haviam produzido 17 filhos. Certamente os conselheiros raciocinaram, genes tão robustos poderiam superar até mesmo as deficiências de Carlos. Eles estavam errados. Maria Ana, apesar de sua linhagem saudável, nunca ficou grávida, nenhuma vez. A essa altura, a saúde de Carlos havia se deteriorado ainda mais. Os cortesãos sussurravam que ele parecia um velho, embora tivesse apenas 30 anos. Seu cabelo caía em tufos. Seus dentes, os poucos que podiam ser vistos atrás daquela mandíbula protuberante, apodreciam e caíam. Ele arrastava os pés ao andar quando conseguia andar. As convulsões começaram em seus 30 anos. Sem aviso, Carlos desmaiava seu corpo, convulsionava a espuma, misturando-se com o baba sempre presente. Quando se recuperava, muitas vezes não reconhecia as pessoas ao seu redor. Ele começou a falar sobre ver fantasmas, ouvir vozes, sentir mãos invisíveis o tocando. A corte estava aterrorizada. Seu rei estava ficando louco, além de tudo, mas o apelido El Hechizado, o enfeitiçado, assumiu um novo significado.
As pessoas genuinamente acreditavam que Carlos estava sob uma maldição. A Inquisição espanhola se envolveu, exorcistas foram chamados. Em certo momento, o próprio confessor do rei foi preso sob acusações de usar bruxaria para piorar a condição real. O julgamento foi uma sensação, embora, é claro, nenhum exorcismo pudesse curar danos genéticos. O próprio Carlos acreditava que estava amaldiçoado. Em momentos lúcidos, ele chorava e perguntava o que havia feito para merecer tal punição. Ele usava amuletos, carregava relíquias sagradas e se submetia a rituais de purificação cada vez mais bizarros. Nada ajudava, porque nada poderia ajudar. Seu código genético era sua maldição, escrita em cada célula de seu corpo. Aos 35 anos, Carlos parecia ancião. Descrições contemporâneas são difíceis de ler. Sua pele pendia frouxa em seu corpo esquelético. Sua famosa mandíbula parecia ainda mais pronunciada à medida que o resto de seu rosto definhava. Ele era completamente careca, seu couro cabeludo coberto de feridas. Ele mal conseguia andar arrastando alguns passos antes de precisar descansar. Sua fala, sempre difícil, tornou-se quase impossível de entender, mas o pior ainda estava por vir. Em seus últimos anos, Carlos começou a deteriorar mentalmente rapidamente. Ele ficava sentado por horas, olhando para o nada ou baba acumulando-se em suas roupas. Quando falado, muitas vezes não respondia. Quando falava, divagava sobre demônios e anjos, sobre sua esposa morta, sobre filhos que nunca teria. O rei de um dos maiores impérios do mundo havia se tornado uma casca vazia. O fim veio em 1700. Carlos tinha 38 anos, não idoso para nenhum padrão, mas seu corpo estava desligando. Ele não conseguia comer nem mesmo seu purê especialmente preparado. Ele não conseguia ficar de pé sem ajuda. Ele passava seus dias apoiado na cama, ofegando por ar, sua cabeça hidrocéfala causando uma pressão insuportável. Em 1º de novembro, após dias de agonia, Carlos II morreu. O que aconteceu em seguida chocaria até os médicos que o trataram por anos. A autópsia. Meu Deus, a autópsia. Se você achava que o Carlos vivo era um show de horrores médicos, seu cadáver era algo saído de um pesadelo. Os médicos reais encarregados de embalsamar seu rei abriram o corpo e recuaram. Seu relatório, escrito em latim clínico, mas pingando de horror mal disfarçado, descrevia um corpo que não deveria ter sido capaz de sustentar a vida por tanto tempo quanto o fez. Seu corpo não continha uma única gota de sangue. Isso não era exagero poético. O sistema circulatório de Carlos havia essencialmente parado. Seu sangue ou coagulou, ou simplesmente estava ausente. Seu coração, e é aqui que fica verdadeiramente grotesco. Seu coração foi descrito como do tamanho de um grão de pimenta, não literalmente tão pequeno, mas encolhido, enegrecido, quase irreconhecível como o órgão que deveria bombear a vida pelo corpo. Seus pulmões estavam corroídos à palavra deles, para o que agora reconheceríamos como cicatrizes massivas de infecções repetidas. Imagine tecido pulmonar que parecia mais pedra-pomes do que órgãos destinados à respiração. Seus intestinos foram descritos como podres e gangrenosos. Partes de seu sistema digestivo haviam literalmente morrido, enquanto ele ainda estava vivo, explicando a dor horrível que ele suportou em seus últimos anos. Mas o detalhe mais revelador, aquele que confirmava o que todos suspeitavam, mas ninguém ousava dizer oficialmente, Carlos tinha apenas um testículo e ele era preto como carvão. Esse único pedaço de tecido atrofiado e morto era tudo o que restava do que deveria ter sido um sistema reprodutivo funcional. Não é de admirar que ele não pudesse gerar filhos. É um milagre que ele tenha sobrevivido à puberdade.
E seu cérebro lembre-se daquela cabeça grande, cheia de fluido. Os médicos descobriram que ele estava de fato cheio de água. A hidrocefalia havia deixado pouco espaço para tecido cerebral real. Como Carlos conseguia funcionar, como ele conseguia falar e pensar e governar por pior que fosse, era um mistério médico. Os médicos que realizaram essa autópsia devem ter ficado lá cobertos pelo sangue de sua dissecação e se maravilharam que essa coleção de órgãos malformados de alguma forma sustentou a vida por quase 4 décadas. Cada sistema estava comprometido, cada órgão estava danificado. Era como se o corpo de Carlos estivesse em guerra consigo mesmo desde o momento da concepção. A análise genética moderna nos deu o porquê por trás desse show de horrores. Lembre-se daquele coeficiente de consanguinidade de 0,54. Isso significa que 1/4 do genoma de Carlos consistia em cópias idênticas de genes. Nessas sequências repetidas estavam as instruções para sua destruição. Os cientistas agora acreditam que Carlos sofria de pelo menos 2 distúrbios genéticos graves. O primeiro foi a deficiência combinada de hormônios hipofisários. Seu corpo não conseguia produzir os hormônios necessários para crescimento e desenvolvimento normais. Isso explicava sua baixa estatura, sua incapacidade de amadurecer sexualmente, sua fraqueza muscular, seus problemas cognitivos. Sua glândula pituitária, o controlador mestre do sistema endócrino, era essencialmente não funcional. O segundo foi provavelmente acidose tubular renal distal. Seus rins não conseguiam regular adequadamente a química do sangue. Isso causava o raquitismo que curvava suas pernas, a fraqueza muscular que o deixava incapaz de andar e possivelmente contribuía para a hidrocefalia que inchava seu crânio. Qualquer uma dessas condições sozinha já seria desafiadora. Juntas, elas criaram uma cascata de falhas por todo o seu corpo. Adicione à mandíbula dos Habsburgo uma condição genética chamada prognatismo mandibular, e você tinha uma tempestade perfeita de desastres genéticos. Alguns pesquisadores propuseram uma possibilidade ainda mais rara, uma doença de armazenamento lisossômico chamada glucosaminúria espartal. Pacientes com essa condição se desenvolvem normalmente nos primeiros anos, depois começam a mostrar atrasos. Na idade adulta, eles têm traços faciais grosseiros, deficiência intelectual e expectativa de vida reduzida. A correspondência com os sintomas de Carlos é assustadoramente exata. Mas aqui está a parte verdadeiramente horrível. Carlos não era excepcionalmente azarado. Ele era o resultado inevitável de uma consanguinidade sistemática. Dos 34 filhos nascidos de monarcas espanhóis dos Habsburgo, mais da metade morreu antes dos 10 anos. A dinastia estava literalmente se extinguindo, e Carlos foi simplesmente o exemplo final e mais extremo. Quando Carlos morreu sem um herdeiro, isso desencadeou a Guerra da Sucessão Espanhola, um conflito que reformularia a Europa. O Império Espanhol, construído ao longo de séculos, despedaçou-se porque o corpo de um homem estava tão quebrado que não podia produzir um único filho. A linhagem dos Habsburgo, que governou a Espanha por quase 200 anos, terminou não com um assassinato ou uma revolução, mas com um rei tão consanguíneo que sua própria carne o traiu. A dinastia Bourbon, que substituiu os Habsburgo, aprendeu a lição. Embora os casamentos reais permanecessem políticos, a consanguinidade extrema que criou Carlos II nunca foi repetida. O pesadelo da mandíbula dos Habsburgo, o horror da autópsia de Carlos, a tragédia de um rei que não conseguia mastigar sua própria comida. Essas histórias se tornaram contos de advertência sussurrados nas cortes reais pela Europa. Carlos II permanece nos livros didáticos de medicina
como o exemplo supremo de colapso genético. Estudantes de genética veem seu retrato e aprendem sobre coeficientes de consanguinidade. Sua mandíbula, dos Habsburgo, tornou-se um sinônimo para os perigos de pools genéticos fechados. De uma maneira estranha, seu sofrimento contribuiu para nosso entendimento da hereditariedade e da importância da diversidade genética. Mas além da curiosidade médica, além das consequências políticas, havia um ser humano. Carlos II viveu todos os dias em um corpo que o estava falhando. Ele suportou dor constante, humilhação e o conhecimento de que estava falhando em seu dever mais básico como rei. Ele foi ridicularizado como o enfeitiçado quando sua única maldição era sua ancestralidade. Em sua última carta, ditada, porque ele não conseguia mais segurar uma caneta, Carlos escreveu sobre esperar encontrar na morte a paz que lhe escapou na vida. Para um homem que suportou 4 décadas de angústia física e mental, que foi mantido no trono, como uma marionete grotesca, a morte deve ter parecido uma misericórdia. O retrato que mencionei no início está agora pendurado no Museu del Prado, em Madrid. Os visitantes param diante dele, impressionados pelas deformidades óbvias que nem mesmo o pintor da corte conseguiu esconder completamente. Mas agora você conhece a verdade por trás dessa imagem. Você sabe sobre a mandíbula que não fechava a língua, que não cabia o corpo, que não funcionava, o genoma que se voltou contra si mesmo. Carlos II da Espanha não foi amaldiçoado por bruxas ou demônios. Ele foi amaldiçoado por sua própria árvore genealógica, uma árvore tão emaranhada que se tornou uma forca. Sua história permanece como talvez o aviso mais claro da história sobre os perigos do isolamento genético. Ao tentar manter o poder na família, os Habsburgo destruíram sua própria linhagem. Da próxima vez que você vir um retrato real, lembre-se de Carlos II. Lembre-se que, por trás das coroas, cetros e grandiosidade real, a biologia sempre tem a palavra final. E, às vezes, essa palavra final é horrível além da imaginação. Se essa história chocou, você clique no botão de curtir, porque o algoritmo, ao contrário das linhagens reais, recompensa a disseminação da riqueza. Deixe um comentário com seus pensamentos sobre qual história oculta de uma figura histórica você gostaria que eu descobrisse em seguida. Inscreva-se para mais verdades históricas suprimidas que seus livros didáticos definitivamente não abordaram. E lembre-se, toda vez que você promove a diversidade genética em algum lugar, um fantasma dos Habsburgo respira aliviado.